Vamos até os Estados Unidos. Chegou a hora do Brasil lá fora. A nossa imagem no mundo. É com Alessandro Bianchi, ao vivo, aqui conosco mais uma vez, direto dos Estados Unidos. Alessandro, um bom dia para você. Hoje nós vamos discutir aqui no Brasil algo que, na verdade, já vem sendo tema, né, de assuntos e debates há alguns anos, diga-se de passagem, que é sobre a reforma tributária, a simplificação dos tributos brasileiros. E aí a gente tem um tripé que toma conta, obviamente, dessa questão, dessa legislação, que é em cima, né, da propriedade, da renda e também do consumo. Principalmente desses três quesitos é onde o brasileiro paga mais impostos aqui no nosso país. Qual é a imagem dessa legislação tumultuada, dessa carga onerosa ao trabalhador brasileiro, que afeta também as exportações e importações? Qual é o reflexo disso? Como que o estrangeiro e principalmente o investidor enxerga essa nossa legislação diante de tantos impostos? Hein? Um bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Acabando o cafezinho aqui de Nova York, 6h30 da manhã. Andei pesquisando alguns dados sobre esse assunto, né? É o seguinte, a nova reforma tributária vai a mover, né, as indústrias brasileiras, porque se pensa que a pessoa jurídica hoje paga mais ou menos, não é só o imposto, a carga tributária, tá? A carga tributária num país se mede comparado ao PIB do país, tá? Mais ou menos no Brasil estamos no redor do 40% de carga tributária, entre 35% e 40%, que comparado aos outros países, tipo europeu, CDE, é a mesma carga tributária. Então, o Brasil paga a mesma carga tributária de países evoluídos, tá? De países do primeiro mundo. Essa é a comparação, né, que se faz. Não é só a carga tributária, é também o sistema tributário brasileiro. O que eu digo com sistema, o que significa o sistema tributário brasileiro? É o tempo que as empresas, por exemplo, gastam na organização do pagamento do imposto. Fiz uma pesquisa e mais ou menos, te faço um exemplo, aí em São Paulo, uma empresa, na média, gasta entre preparação, organização e pagamento de imposto 2.000 horas anos. Essas 2.000 horas tiram produtividade, tiram recursos das empresas. Então, não é só carga tributária, é também o sistema de tributo no Brasil. Com essa nova reforma tributária, fora de se abaixar a carga tributária da pessoa jurídica, você está falando de passar da 35% ou 40% até um 20%, então vai mexer a economia brasileira? Vai. Também tem umas simplificações do tributo, né? Também se está pensando de fazer um tributo único, que é o tributo IVA, tipo o tributo que se usa na Europa, para os serviços, né? Você vai eliminar o PIS, COFINS, então você vai eliminar um tributo federal, estadual e municipal e você vai criar um tributo único. Então, essa nova reforma tributária vai mexer o Brasil de duas formas. Primeiro, vão se abaixar os tributos, né, os impostos que as empresas pagam, então vai mexer a economia, né? Mas também não existe, em teoria econômica, nenhuma economia no mundo que se mexe só baixando imposto, tá? Baixar imposto é uma medida no curto prazo que vai mexer a economia. Depois, se está pensando também na reorganização do tributo, e isso é muito importante, porque hoje o sistema tributário no Brasil tira recursos, tira tempo, precisa de uma organização muito bem estruturada, porque é a forma também como se paga os tributos no Brasil. Muito bem, Alessandro. E tira também a competitividade, né? Exatamente para isso que existe discussão em torno deste assunto. Porque, só para você ter uma ideia, já que você está falando desses números que são obviamente bastante importantes, 21% de toda a carga tributária é paga no Brasil em cima da renda. E nos Estados Unidos, esse percentual chega a 49%. E mais do que a comparação com o PIB do que você trouxe aqui para a gente, que é de extrema importância, é a questão, não é de pagar impostos como um país de primeiro mundo, mas é a reciprocidade, né? O Brasil não tem os serviços
qualificados na área da saúde, da educação, por exemplo, como reciprocidade de pagamento de impostos tão altos como em países desenvolvidos, infelizmente. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto nas próximas oportunidades, Alessandro, porque a gente sabe muito bem que isso afeta o nosso produtor, né? Seja para o bem ou não. E aí a gente vai entender quais são os reflexos dessa medida aqui no Brasil e principalmente na nossa balança comercial. Um grande abraço para você, viu, Alessandro? 7h36 agora. Até a próxima. Boa semana. Um abraço. Tenha um bom dia. Valeu, bom dia, obrigado.